seja bem-vindo a mais um episódio do podcast Chá com Atitude, nosso encontro semanal para falar de autoliderança. E você já sabe, aqui você encontra muito conhecimento, habilidade e principalmente muita atitude. Semanalmente, temos convidados especiais para abrilhantar o nosso episódio e eu já vou te apresentar a convidada especial de hoje. Mas antes, você também já sabe, curte aí o nosso episódio e compartilha com aquele seu amigo que também deseja ter uma alta performance no seu trabalho ou no seu empreendedorismo. Agora sim, com vocês, eu tenho uma convidada muito especial hoje, que é a Rafaela Justino, especialista em comunicação. Seja muito bem-vinda, Rafa. Paty, muito obrigada. Estou muito feliz de estar aqui nesse episódio do podcast para a gente conversar um pouquinho sobre comunicação, oratória e entender aí como que isso pode tá dentro, né, das competências, habilidades e as atitudes que a gente precisa para se tornar uma melhor pessoa aí no dia a dia, seja empresário, empreendedor. Conta comigo e é um prazer, viu? Nossa, eu tô muito feliz com a sua presença, até porque eu tenho uma conexão muito grande com a Vox2U, que é a marca que você representa, e a gente vai poder falar um pouquinho disso com o pessoal. Eu queria que você começasse desmistificando o que é oratória. Porque quando a gente fala de comunicação, fica fácil da gente ver que é uma habilidade socioemocional que a gente precisa desenvolver. Mas quando fala oratória, gera um pouquinho de confusão na cabeça de algumas pessoas. Então explica pra gente, enfim, o que é oratória. Oratória nada mais é que a arte de falar bem. Hoje em dia, Paty, se você parar para prestar atenção, a gente mais fala do que escova os dentes. E é um conjunto todo. E o que acontece? Dentro dessa questão da comunicação, em específico da oratória, nós nascemos, eu costumo falar isso, falando. Então, como que eu explico isso de uma forma melhor? Nós nascemos falando, então é cultural falar. Então ninguém dá bola apenas para a sua fala. A oratória, ela acaba englobando o conjunto do todo, a sua postura, os seus gestos, as suas técnicas, coisas que às vezes a gente faz inconscientemente. Por exemplo, quem nunca teve aquele amigo que você olha para ele, poxa, esse cara fala bem pra caramba, gostaria de falar igual a ele. Ou você olha uma outra pessoa, nossa, nem parece que tem vergonha. E a gente olha pra nós, e isso são as competências da oratória, sem o treino que hoje o curso da Vox2U tem aqui, com mais de 80 técnicas para você fazer esse conjunto. Basicamente é isso, a oratória ela é o conjunto da comunicação, como a gente se expressa, o que a gente mostra, porque é muito aquilo. Às vezes as pessoas pensam, nossa, eu não sou responsável pelo que você entende. Ela é responsável, sim, porque tem uma forma muito clara entre emissor e receptor da mensagem, e o ruído, ele é fatal para dar errado. Tem uma coisa que é muito interessante do que você falou, é do como que a oratória é importante para a autoconfiança da pessoa. Porque assim, o que eu vejo, que eu quero que você esclareça se é mito ou verdade, eu tenho a minha opinião, depois eu falo, mas é muito aquela coisa de que eu não vou trabalhar falando com o público, então eu não preciso saber falar bem. Isso é mito ou é verdade? Isso é o maior mito do planeta Terra. Todo mundo precisa falar bem. Até porque, beleza, eu não vou trabalhar com o público. Mas tem família, você tem marido, você tem filhos, você tem irmãos, você tem tios. Então, em algum momento, você vai precisar falar com alguém. E a questão é igual quando todo mundo fala, eu não preciso de comunicação porque eu não sou de vendas, eu não trabalho com o público. Não, todo mundo é vendedor, tudo gera uma troca transacional. Para a Rafaela vir ao podcast da Patrícia, a Patrícia teve que vender a ideia dela. Às vezes para o filho da Patrícia fazer inglês, a Patrícia teve que vender a ideia, ou até mesmo ter uma comunicação agressiva e falar, menina, é importante pro seu futuro, você vai fazer inglês. Então, a gente lida com pessoas e temos que nos comunicar a todo momento, é o maior mito.
É exatamente isso. Eu ia falar que eu já tenho certeza que é mito, mas queria que a especialista falasse. Porque o que eu vejo muito, assim, até em grandes empresas, são grandes profissionais, pessoas com grandes competências, mas que perdem boas oportunidades, às vezes a oportunidade da vida deles, por conta do medo de se expressar. Isso é mais comum do que a gente pode imaginar. Então, muitas vezes, até mesmo enquanto líder, eu pude presenciar alguns liderados que tinham ideias magníficas, mas que simplesmente, quando chegavam numa reunião ou quando chegavam perto de um diretor, não conseguiam expressar a sua ideia. E aí, automaticamente, não tinham algumas oportunidades de crescimento. Então, como que você vê isso, do impacto da comunicação, até mesmo no crescimento profissional das pessoas? Paty, no fundo, uma das maiores verdades é que todo ser humano, ele não tem medo de falar em público, ele tem medo de falhar em público. E você dar a sua cara a tapa num mundo totalmente globalizado, onde qualquer coisa viraliza, tornou-se muito mais difícil. Já era-se difícil expor-se e dar a cara a tapa quando a gente não tinha todos esses artifícios da modernidade. Por exemplo, eu tô aqui agora falando com você, mas pode ser que alguém não goste do que eu tô falando, não concorde com a minha opinião e gere um hate que tá super famoso. Então as pessoas, cada vez mais, por mais conectados que estamos, mais a gente vem se omitindo e deixando de usar a nossa voz ao nosso favor. Por isso, eu falo muito do curso, aqui dentro da escola, você vai conseguir desenvolver confiança. Você vai conseguir organizar suas ideias de uma forma que você seja levado a sério e principalmente diminuir essa questão de falhar. Porque até quando eu não me comunico, que ficou muito legal aí na sua fala, essa questão de deixam de falar, não se expressam, ficam quietos, eu tô me comunicando. Eu tô me comunicando de uma forma errônea. Como se eu fosse introspectiva, como se eu não fizesse valer. Mas eu sei daquilo e isso prejudica muito. Então hoje, até dentro do LinkedIn, eu tava lendo uma reportagem esses dias e o que acontece? Comunicação é a terceira habilidade maior procurada nas empresas. Claro também, né? A gente chegou num patamar, gente, assim, existem... claro, você não vai comparar quem fez faculdade X com quem fez uma faculdade pública. Mas hoje, com qualquer, graças a Deus, viu, R$200 por mês, a gente consegue fazer uma graduação. Seja ela EAD, seja ela presencial, mas a gente consegue. Muito mais acessível. Isso. Então, o que acontece? Todo mundo tá no mesmo nível de formação. Claro, quem tem mais poder aquisitivo vai contratar uma pós melhor, uma graduação melhor. Mas... se for para contratar só porque o cara tem administração e pós, a pilha de currículo é desse tamanho. Então, o que vai diferenciar os profissionais da nova era? Habilidades comportamentais, comunicação, inteligência emocional. Isso é batata, não adianta. Tanto que, quantas vezes nós vemos, e essa máxima é fato, profissionais que não se formaram, às vezes, nas melhores faculdades e têm cargos muito melhores e são muito mais remunerados por conta de se comunicar bem, de ter uma inteligência emocional melhor, nervos de aço. Então, é muito fato. Uma coisa interessante é o seguinte, hoje o que a gente consegue ver é que a maioria das empresas tem um problema clássico de recrutamento e seleção versus a manutenção desse colaborador na empresa. Porque no recrutamento, isso está mudando, mas ainda é uma realidade que se buscam as competências técnicas, que são as hard skills, como é dito no mercado. Mas assim, recruta-se pessoas por conta do que você acabou de falar, dessa pilha de pessoas que são com graduação X, pós-graduação Y. Isso é o que se busca. E aí, na hora do desligamento, eles não são desligados por isso, eles são desligados pela falta de comportamento, pela falta de habilidades socioemocionais, que são as soft skills. E a comunicação é
um forte disso. Porque imagina você é empreendedor, você precisa de uma pessoa para te apoiar na empresa e essa pessoa tem todo o conhecimento técnico necessário, mas na hora de ter uma demonstração de proatividade, uma demonstração de um projeto, a pessoa simplesmente não consegue se expressar, ela não tem autoconfiança e aí ela vai deixando a desejar, que é aquilo que você mais precisaria para de repente te representar. Imagina você como uma franqueada, você tem que ter pessoas que te deem um apoio para poder passar a mensagem do que você acabou de me dizer, que é muito mais do que ensinar comunicação, mas ensinar comportamento, autoconfiança, valores para essas pessoas. Se você não tiver alguém que consiga replicar isso, começa a dificultar que você se ausente. E ninguém pode ter essa necessidade 100% de estar presente no seu negócio. Sim. Então eu queria que você falasse também um pouquinho do como que isso vem sendo trabalhado, inclusive com jovens, porque a gente vê que é uma grande dificuldade, inclusive desse autoconhecimento, dessa necessidade, eles conseguirem identificar que precisam. Eu tenho 2, então eu tenho um de 14 e um de 9. Eu falei, vamos pra Vox, eu achei sensacional, porque mesmo eu estando atuando há mais de 20 anos com educação corporativa, quando eu vi o conceito do curso, eu falei, nossa, tem muita coisa que eu posso aprender. Ainda tem. A gente tem que ter essa humildade de saber que tem técnicas que você ainda não sabe. E eu vim. E quando cheguei em casa, eu falei pros 2, nossa, vocês precisam conhecer, sensacional, a proposta de oratória. E os 2 já falaram, ai, mamãe, não quero. O mais novo já foi na timidez, o mais velho já disse, não preciso, me comunico muito bem, sou super popular na escola. E aí vai uma crença, que era o que eu queria entender, como trabalhar, e para quem está nos ouvindo também, como cultivar desde cedo essa habilidade da comunicação dentro de casa. É muito focando nas oportunidades que uma boa comunicação, partindo do seu filho que é tímido, por exemplo, de como uma boa comunicação pode abrir portas e tratar. E de uma pessoa que já é comunicativa, eu vou te falar de mim. Quando eu fui aluna do curso da Vox, antes de ser uma diretora franqueada, e a primeira pergunta que 90% das pessoas que eu contei que eu ia fazer um curso de oratória era, mas por quê? Você já é extremamente comunicativa. E eu falei, não, gente, uma porque eu adoro aprender e a outra porque eu tenho consciência. É muito assim, isso é coisa de quem é leonina, viu, gente? Eu tenho a consciência, eu sou ótima, mas eu sei que eu tenho falhas, porque no fundo, igual o seu menino, com certeza tem alguma coisa que ele não gosta. Ele pode ser bom para aquele momento, mas basicamente a água ainda não bateu na bunda de nenhum dos 2. Se tem uma coisa que eu venho percebendo muito, que o perfil mudou. Em 2019, quando eu abri essa escola, eu tinha mais ou menos um aluno na faixa etária de 19 anos. Hoje a gente tem o lançamento do Kids e cada vez mais eu vejo universitários mais cedo, no início da graduação, olhando para isso e falando, não, eu já preciso me desenvolver porque eu tenho que ser bom. É isso que vai ser o diferencial para mim no mercado. Do mesmo jeito que no projeto do Kids, eu descobri crianças e adolescentes que eu nem sabia que existiam. Crianças que não veem só a rede social como uma dancinha, que querem passar outras situações e vir, eu quero aprender a gravar vídeo, eu quero participar de um podcast. Muito sensacional. Cada vez mais vem mudando o perfil de quem quer fazer parte disso, sabe? Muito interessante. Até porque, assim, existe um preconceito, né? Também com relação ao uso da tecnologia. Sim. E cada vez mais, nós, enquanto mães, você já é mãe aí da Catarina, que em breve estará conosco. Nós, enquanto mães, temos essa preocupação. Tempo de tela, será que deixa? Será que não deixa? Tem uma preocupação muito grande. Mas quando você fala isso, na mesma hora já passa na minha cabeça de que a tecnologia bem orientada, ela pode ser muito bem utilizada. É isso que eu ia falar, é a qualidade do que o seu filho acredita. E assim, você é mãe, eu vou me tornar mãe. Eu nunca fui dessa mãe que fala assim, o meu filho não vai ver no celular enquanto ele come. Não, gente, a gente trabalha, cuida de casa, cuida de marido, cuida de filho. E imagina equilibrar. Às vezes você passou um dia
inteiro totalmente estressado, só enfrentou perrengue, choveu e funcionário, deu tudo errado, e você ainda tem que rir, ter a maior inteligência emocional e de, tipo, fazer tudo pra uma criança não pôr a mão no celular? Não é assim. Mas nós temos controle, até uma certa idade, do que os nossos filhos assistem. Porque não adianta eu ser hipócrita também e falar, ai, meu filho não vai ouvir funk. Vai ouvir, sim. Pode não ouvir dentro da sua casa, enquanto tá na sua vista. Mas todos nós já fomos adolescentes e crianças, né? Eu sou carioca, não podemos falar de funk. Bem isso, entendeu? Então, e sem contar que o funk tá enraizado e ele é, tipo, o coração do Brasil. Ele se tornou algo onde a gente deu voz para as minorias, para populações que muita gente nem tinha noção do que realmente se passa. Essa que é a real verdade. É até interessante, assim, fazer um parêntese com relação ao funk, que a gente vai olhando para algumas personalidades, e uma delas é a Anitta, né? Sim. Se você para olhar, assim, em termos até de comunicação, em autoconfiança, você olhar uma pessoa que olhou para a carreira dela, desenhou o que queria e falou, eu vou alcançar, eu vou seguir. Então, quando a gente aqui fala muito de buscar conhecimento, qual é o conhecimento que te falta para alcançar o sonho que você quer realizar? Que habilidade que você tem que pode aprimorar ou qual habilidade que você ainda precisa desenvolver? E o quanto de atitude você tem para fazer o teu sonho acontecer? Então, se a gente fala mesmo no funk, tem várias personalidades que fazem isso acontecer. E principalmente numa questão de comunicação. Por quê? Às vezes a pessoa pode olhar e julgar, mas essas grandes celebridades, essas grandes pessoas, até as roupas que elas vestem, muitas vezes é para passar uma comunicação de vários comentários. Então, assim, não deixa de ser uma comunicação. Não deixa de ser nunca uma comunicação. Porque justamente, Rainha Elizabeth, que usava todas as roupas coloridas, ela tinha uma mensagem que ela queria passar em relação a isso. Ela queria ser conhecida pelas roupas que ela usava. Então, tudo é comunicação. A gente às vezes só não enxerga porque somos e caímos em gatilhos mentais a todo momento. Sim, e muito julgamento que às vezes limitam o crescimento. Porque, como você mesmo falou e que foi brilhante, a questão do medo de falhar. Não é o medo de se comunicar, é muito mais o medo do que pode dar errado perante um determinado público. Esse medo de falhar é o que impede a realização de praticamente todos os sonhos. Tem uma estatística que comprova que somente 7% das pessoas transformam sonhos em realidade. 7%. É um número muito baixo. E quando a gente vai olhar as causas pelos quais os sonhos não são realizados, muitas vezes falta de atitude, é falta de comportamento. E a comunicação está dentro disso, com certeza absoluta, pelo medo de falhar. Porque pelo medo de falhar, a pessoa não se comunica, não leva à frente os seus sonhos e vive uma vida menor do que mereceria, menor do que poderia, pelo simples medo de falhar. Então, essa tua colocação foi brilhante. Acho que é isso mesmo. E acho que a grande mensagem que a gente tem que refletir nesse momento é: não tenha medo de falhar. Sim, e por isso que cai muito naquela máxima que heróis são as pessoas que fizeram o que precisavam fazer e pagaram o preço por isso. E realmente, a gente precisa pagar o preço pelos nossos sonhos. Ah, eu quero ir para as Maldivas. E você nunca faz nada para ir para as Maldivas, você não vai para as Maldivas. É aquela coisa, eu quero jogar na loteria, eu quero ganhar na Mega Sena, mas não jogo na loteria. E aí você reclama todo dia que você não joga, que você não ganha. Então, o que você faz hoje vai determinar todas as suas situações em relação à comunicação, em relação a se você tem um bom casamento. Às vezes você fica lá remoendo 1000 atitudes do seu marido, mas você não se comunica com ele para resolver isso. Ou você se comunica de uma forma agressiva e o outro entende como birra. Então, como organizar e como fazer essa situação da melhor maneira para realmente a gente conseguir tirar o melhor de todas as pessoas e de todos os cenários. Essa que é a real verdade e é onde a comunicação, para mim, ela age brilhantemente quando a gente sabe usar ela a nosso favor.
E uma coisa que eu queria que você falasse também, um pouquinho dessa... o corpo fala, né? Tem até um livro que fala sobre isso e a gente vê nitidamente isso. E como que você estimularia as pessoas, mesmo quem ainda não é aluno, não conhece a metodologia, mas para prestar mais atenção no como que o seu corpo e a sua atitude fala, às vezes, antes de você abrir a boca? Olha, espelho. Se tem uma coisa que pode te dizer muito, tanto que um exercício para você fazer em casa, encare-se no espelho, olhe-se no espelho fixamente, mantenha contato visual com você mesmo. A maioria das pessoas não conseguem sustentar o olhar com ele mesmo por mais de 60 segundos. Imagina, às vezes, com outra pessoa. Livros como O Corpo Fala, livros da questão de gestos, expressões, comunicação assertiva, fazem muito sentido também. E esses pequenos trejeitos, por exemplo, se você reparar, a maioria dos grandes oradores, eles sempre falam mostrando as mãos. Por quê? 90% da população acredita mais em pessoas que mostram as mãos. Quando nós temos uma postura taciturna, de braços cruzados, significa que eu não estou aberto nem a dar e nem a receber. Então, é muito sensacional. Às vezes aquela pessoa vira e fala assim, mas por que a fulana falou que eu sou metida? A pessoa tá lá, simplesmente na postura de braço cruzado, no canto e com o semblante fechado. Outro passo, quero demonstrar confiança para as pessoas. Toda vez que você for conversar com alguém, oi Patrícia, tudo bem? Levanta a sobrancelha, dá um aperto de mão com garra, para você realmente mostrar que você tá ali. Rafa, eu sou péssima com nomes. Sempre associo o nome de alguém a 3 características dela. Eu nunca vou esquecer o nome da Patrícia. Por quê? A Patrícia Carioca, a Patrícia tem um podcast, a Patrícia do BNI. Pronto, eu vou olhar pra ela, eu vou saber que ela é a Patrícia Rangel. Técnica de memorização. Uma das mais simples. São pequenas coisas que fazem a diferença. Eu brinco que comunicação, com ela, é igual uma criança. O menos vai ser sempre mais. Por exemplo, numa palestra, você já reparou que todo mundo no TED usa preto? Raramente as pessoas usam outra cor. Por quê? Porque a voz deles, a fala deles é o recurso. Imagina se eles fossem com as penas ou com uma roupa muito gritante. Ele queria passar uma comunicação em relação à roupa dele, não em relação ao que ele está falando. Então, quanto mais neutro possível, melhor. Tudo é comunicação. E aí, assim, fazendo um pequeno desvio do que a gente vem falando, porque já ficou claro para todo mundo que a comunicação é fundamental, que todo mundo tem que desenvolver essa habilidade. Eu, na verdade, queria falar um pouquinho de empreendedorismo, porque aqui a gente fala muito com empreendedores e com intraempreendedores. Então, tem muito empreendedor, ou aquele que está desejando iniciar um empreendimento, que ainda está com um pouquinho de falta de coragem, de acreditar no negócio. E você vem de uma área totalmente diferente, você veio da enfermagem, né? E virou empreendedora. Como que isso virou em você? Como que foi essa transição? Conta um pouquinho pra gente sobre isso, porque até eu tô bem curiosa. Paty, vamos lá. É que eu falo tão naturalmente dessa história que às vezes eu esqueço que tem muita gente que realmente não sabe. Mas o que acontece? Eu sempre fui uma pessoa muito curiosa. E contando um pouquinho da minha história, eu sou filha única, minha mãe me criou sozinha, minha mãe é cabeleireira, maravilhosa, há 27 anos. E eu fui criada por uma família de comerciantes. Os meus tios, eles têm perua na rua que vende no hortifruti nos bairros. Minha mãe foi cabeleireira, o meu padrasto, que ele veio um pouco mais tarde, ele era comerciante quando a minha mãe se casou com ele já há 20 anos no ramo de calçado. Só que eu falo que a minha geração, 1989, 1990, ela foi criada para um mundo que, quando a gente chegou nele, um mundo do mercado de trabalho, ele não existia mais, que era fazer a faculdade, pegar o seu diploma, entrar num banco, prestar um concurso da vida e fazer carreira e ficar lá até você morrer como
o tradicional mandava. Tanto que se você vê grandes nomes hoje que fazem sucesso, entenderam a mudança do mercado com o boom da internet. Thiago Nigro, Joel J, Carlinhos Maia e todas essas pessoas que estão no digital. E a grande maioria, não, por várias coisas. Por medo de enfrentar os pais, por se deu certo até agora, por que vai dar errado, pegar o seguro. E eu fui dessas pessoas, filha única. Minha mãe sempre falava assim, ó, ou você vai ser médica ou você vai ser médica. Não tinha uma outra opção. E isso também é uma coisa que poucas pessoas sabem sobre mim. Eu detesto estudar. Eu detesto o ensino convencional, que eu fico sentada, que eu só fico recebendo. Tanto que fazer o curso de comunicação e oratória foi algo que mudou muito a minha vida, porque foi um dos primeiros cursos que eu tive contato, no qual eu treinava habilidades e não ficava sentada recebendo conhecimento, e isso impactava muito pra mim. Então, voltando, eu fiquei olhando aquilo e o meu sonho era ter o meu próprio negócio, assim, lá no fundo, mas eu demorei pra despertar essa consciência. Então, minha mãe falou, você não vai ser médica? Então, você vai fazer enfermagem? E eu passei na Uniub como bolsista, primeiro lugar, fui com desconto, pra realmente pegar e fazer enfermagem com o âmbito de fazer medicina, transferência de medicina, enfim. Virou um blá blá blá, uma confusão, não deu certo, fui fazer enfermagem. E aí entra a primeira mentora que eu tive na minha vida. Eu tive uma professora que ela amava a enfermagem de uma forma que não tinha cabimento, sabe assim? Não tinha cabimento. Ela chama Juliana Garcia, ela é até minha sócia num projeto que eu tenho da enfermagem, que chama Inova Enfermagem. E eu olhei aquilo e eu falei, porra, eu quero ser tão boa enfermeira como ela. E aí, dentro da graduação, a gente tem algumas aulas sobre auditoria, algumas aulas sobre plano de saúde, mas basicamente você aprende a cuidar de gente doente, de pessoas doentes, e que você tem que prestar concurso ou ir para um hospital. Você não vê o enfermeiro como um empreendedor. E aí tá. Do nada, me formei, fiquei 23 dias só desempregada, caí numa clínica de cirurgia plástica para trabalhar. Dr. Mário, maravilhoso cirurgião lá em Uberaba. E ele me deu minha segunda profissão. Quando ele me contratou para ser RT da clínica, ele foi me ensinar a instrumentar cirurgia. E aí ele falou para mim, você ficar boa? Eu vou te pagar tanto e você vai ser minha instrumentadora junto com as outras duas que tem. E quando elas não puderem ir, você vai no meu lugar. Você vai junto comigo. E aí eu falei, nossa, eu vou ganhar por hora, tipo, por cirurgia. Que legal, né? Que diferente. É claro, não é o quadrado do 44 horas semanais, mas eu comecei a fazer conta. Aí na época era R$200 por instrumentação, 10 instrumentação 2.000. Opa, eu ganhava 2.000 para ficar 44 horas na clínica. Nossa, mas quantas cirurgias eu consigo fazer? Às vezes eu fazia 10 cirurgias em uma semana. Se você realmente pegasse, tivesse lá... Já vira a chave, né? Mas você pensa nisso, mas enfim, aprendi. Graças a esse estágio da minha vida, eu fui trabalhar na Santa Casa de Ituverava, onde eu fui chefe do centro cirúrgico de lá. E lá foi muito sensacional, porque as instrumentadoras também me acolheram. E o que aconteceu? Eu aprendi a instrumentar tudo, junto com os outros médicos. Parto, cirurgia de varizes. E foi muito sensacional. Uma curiosidade, gente, cirurgia de varizes, você tira varizes com agulha de crochê. Eu não sabia disso, achei o máximo. É uma excelente curiosidade mesmo. Fiquei encantada na época quando eu vi. Fica todas as agulhinhas lá pra você ir puxando as veias. Menos é sempre mais, tá vendo? Tá vendo? É conhecimento. Conhecimento. Passou, vim pra Ribeirão. E o que aconteceu nesse meio termo? Nesse meio tempo, eu descobri a carreira de auditoria e gestão de custo e sinistro. Quando eu descobri a gestão de custo e sinistro e auditoria, eu me apaixonei. Por quê? Não era no hospital, era no plano de saúde. Você auditava a conta como uma conta de hotel. Basicamente, a auditoria, ela audita para ver se o que você consumiu no hospital foi realmente
O que foi lançado. O que foi lançado. E eu nunca vou esquecer, passei um dia, 2014, em frente ao prédio do São Francisco, ali da Avenida Portugal, e falei assim pra minha mãe, eu vou trabalhar aqui. Que legal. Setembro de 2015, eu estava dentro do São Francisco como enfermeira, auditora, me mudei pra cá, e aí comecei toda a minha carreira. E essa é uma história que vale a pena ser contada, que eu nunca vou esquecer. Eu tinha um diretor que ele era um senhorzinho já, e é muito sábio até. E o que acontece? A São Francisco estava passando por N reestruturações, muitas reestruturações, e no vai e vem, um dia ele me chamou para me pedir algumas coisas da questão de paciente acima de 100 mil reais, coisas que a operadora precisava. E quando eu entrei lá, eu tava muito naquela, nossa, geração Google, eu andava com umas camisetas dos ETs existem, Elvis não morreu, sexta-feira casual day e tudo isso. E foi onde foi o meu primeiro passo em relação ao que é comunicação. E aí, o que aconteceu? Eu cheguei na mesa dele e ele era meu diretor. E aí, gente... E um senhorzinho, né? Já era o senhorzinho. contraste aí. Já era o contraste. Eu gaguejava, eu ficava com medo de falhar, mas ia. E à medida que eu fui pegando familiaridade com ele, ia também. Um belo dia, eu falei a seguinte palavra e eu nunca mais vou esquecer. Perca. Perca é um peixe. Na época eu não sabia, tá, gente? Todo mundo acha que é bonito falar perca, perca. Dependendo de onde você usa perca, você vai ter a conotação correta no sentido de perder, mas basicamente sempre use perda. E aí, a hora que eu falei, do nada ele meio que parou de prestar atenção em mim, ele virou o computador e me mostrou o peixe que era a perca. E aí, muito sabiamente, assim, ele falou assim, ó, você tem a idade da minha neta. E eu vou te falar uma coisa, tô te corrigindo do perca, pra você sempre falar perda, que você nunca vai errar. Mas eu também quero aproveitar que eu quero te dar um conselho como se eu estivesse dando pra minha neta. Vocês jovens são muito aí da camiseta do Elvis não morreu, de vir trabalhar de tênis. Só que eu sei que o mundo está mudando, eu acho que eu não vou estar mais aqui quando as coisas acontecerem. Mas ainda existem e você está trabalhando numa empresa que ela tem uma hierarquia, que ela tem um certo código de investimento, um certo código de comunicação. Eu percebo que você tem muito conhecimento, mas você é muito nova e com essa transição toda você está lidando com vários cargos de liderança e você está sendo jogada para lidar com tubarões e você ainda não é um tubarão. Você tá, ou no máximo você é um bebê tubarão. E você vai ter que se desenvolver muito depressa. Eu não sei do futuro. Amanhã eu não sei se eu tô aqui ou não. Mas e se eu não tiver? E o próximo que vier, não esperar o tempo para te conhecer? Eu sugiro que você faça um curso de comunicação. Que legal. É um super líder, hein? Eu sugiro que você faça um curso de comunicação. Ele falou, pelo amor de Deus, eu estou falando isso pra você como se eu estivesse falando pra minha neta. Porque você tá aqui na minha mesa e tudo mais. Aí, minha cabeça, fui embora, meio... eu me comunico bem, tipo... Aquela coisa, gente jovem, rebelde sem causa, né? Dono da razão. Muito isso. Fui procurar um curso de comunicação. E quando eu me deparei com a Vox-Yu, o próprio Luiz Fernando Câmara, CEO da marca, foi ele que me matriculou. E eu... falei, vou fazer. Na época, não me esqueço, todo mundo falou, você é louca, pra quê? Para de ser doida e tal. E foi o curso que mudou a minha vida. E mudou tanto que cá estamos. Eu sempre quis empreender. Ser enfermeira tem muito a ver com ajudar pessoas. Eu ajudava pessoas doentes. Hoje, eu ajudo pessoas a se expressarem e a se comunicar de uma forma melhor. Então, acabou que a missão não mudou. Mudou o jeito de ajudar. E por isso que eu falo que a Vox-Yu, ela tem meu coração. E é todo esse processo. E cá estou na sua frente. Muito legal, Rafa. A tua história é, assim, muito inspiradora.
A gente já tá caminhando pro finalzinho, porque passa muito rápido esse bate-papo. A gente nem percebe. Queria ficar ainda muito mais tempo. Mas eu quero comentar uma coisa muito bacana dessa questão do teu propósito. Porque essa missão de transformar a vida do outro é muito legal. E a gente tá aqui pra isso, né? Transformar através da nossa comunicação, da nossa palavra. E, assim, eu só quero complementar que eu, mesmo sendo palestrante internacional, porque eu já tive a oportunidade, esse ano passado, fui dar uma palestra nos Estados Unidos, então foi uma oportunidade única. E mesmo com toda a minha experiência, com mais de 20 anos atuando com educação corporativa, quando eu conheci o conceito do curso muito completo que vocês oferecem, na mesma hora eu me matriculei. Então é uma quebra de paradigma que fica como mensagem para quem está nos ouvindo, de que nós sim, sempre temos algo a melhorar, a aprimorar. E eu tenho certeza que a Vox também entrou na minha vida, não foi por acaso. Eu até brinco, eu falo, olha, nada acontece por acaso. Não foi do nada que eu conheci uma pessoa da Vox. Não foi do nada que eu criei esse relacionamento com vocês, porque tem um propósito e eu acredito em Deus, acredito que Deus une propósitos. Não é simplesmente, por acaso estamos aqui. Então eu tô realmente muito feliz de ouvir a tua história e de ver o quanto que a comunicação é uma grande aliada de quem tá buscando a autoliderança. Sim, totalmente. A comunicação, ela é a porta. Às vezes a pessoa fala, eu tenho que fazer um curso, tenho que fazer isso. Não, gente. A comunicação, ela gera um pensamento que gera uma crença que vai gerar uma atitude. Então, quanto mais você se comunica bem, com você mesmo, principalmente. Porque no dia que você tá mal, tudo vai mal. Já parou pra prestar atenção nisso? Então, quanto mais a gente consegue se comunicar e elevar e ir em frente, mesmo com aquilo que a gente não controla, tudo dá certo. E quando você falou que a base de tudo é a autoconfiança, isso dá muito sentido. Porque realmente, assim, se comunicar é fundamental. A gente aprende desde pequenininho o quanto a gente tem que falar para poder se comunicar. Eu lembro quando meu filho, o meu caçula, ele era preguiçoso, né, para falar. Então, às vezes, ele chegava perto do filtro da água, assim, e ele fazia sons, mas não falava que queria água. E aí eu comentei isso com a pediatra e ela falou, não dá água. Não dá. Porque se ele aprender que com som você dá água, ele não vai falar. Então, você tem que ficar parado e perguntando. Não tô entendendo. O que você quer? Eu não tô conseguindo entender. Até que ele vai falar. E quando isso aconteceu, você fala, nossa, total. E ali naquele momento, ela não estava me dando uma aula de maternidade. Ela já estava me dando uma aula da importância da comunicação. Porque se ele não souber falar, seja por preguiça, seja por que motivo for, aquilo vai impactar em toda a vida dele. Então, olha a importância da gente prestar atenção nesse tema com todas as pessoas que estão à nossa volta. Total. Antes da gente terminar, eu quero que você deixe uma mensagem para aquelas pessoas que estão nos ouvindo agora, que geralmente são os empreendedores, que estão começando seu negócio e às vezes podem estar aí sem saber muito bem como começar a se expressar bem, fazer boas vendas, ou mesmo aqueles intraempreendedores que querem galgar melhores cargos nas empresas, mas também tem algo ali na comunicação que está travando. Qual que é a dica que você dá para eles? Gente, primeira coisa é vir fazer Vox Chuyu, né? Mas brincadeira. Muito boa dica. Brincadeiras à parte, desafia-se e façam. Por quê? É igual quando a gente vai se expor nas redes sociais. O primeiro vídeo fica horrível, o segundo fica menos horrível, até que vai chegando numa qualidade. E a mãe do aprendizado sempre vai ser o treino. Então, treine até você se tornar. Não adianta. Às vezes as pessoas têm essa síndrome do impostor. Mas como assim? Não, gente. É só porque você ainda não acostumou a fazer aquilo. E estamos à disposição. Quem quiser vir fazer uma aula experimental, gratuita, conhecer a Vox, vai ser um prazer que a gente tá aqui para ajudar no crescimento de todos vocês. Paty, muito obrigada, viu? Eu que agradeço sua participação aqui no nosso podcast. Foi muito legal e com certeza contribuiu muito com a transformação de muitas pessoas que estão nos ouvindo. Obrigada. E pra você que tá aí, não se esqueça, na próxima semana tem um novo episódio, sempre no mesmo horário, toda sexta-feira, às 17h17. Eu espero por você.